A jurista Janaína Pascoal manifestou-se após o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Toffoli, negar um pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O PGR requeria a revogação de decisão anterior do próprio ministro, em que Toffoli requisitou acesso a dados sigilosos de mais de 600 mil pessoas e empresas. Em sua decisão, tomada no mesmo dia, Toffoli não apenas negou o pedido, mas ainda estendeu a ordem a outros órgãos. Janaína Pascoal apontou a violação de garantias individuais e o crescente autoritarismo do presidente do STF. Janaína disse: "Hoje, só Davi Alcolumbre tem poder para conter o presidente do STF. A solicitação de informações de forma coletiva e sem indícios concretos de ilícitos fere as garantias individuais. Os ministros do Supremo não são eleitos, o presidente do Senado sim, inclusive por seus pares. Infelizmente, o presidente do STF vem num crescente de ações questionáveis. Temos uma ordem constitucional que precisa ser cumprida. Venho falando há algum tempo, precisamos que Davi Alcolumbre honre o fato de tantos senadores terem abdicado em seu benefício." Há menos de uma semana, Janaína Pascoal já havia alertado para a necessidade do impeachment de ministros do Supremo. Assista. Obrigada, senhor presidente. Cumprimentos parlamentares presentes, funcionários desta casa, as pessoas que nos visitam hoje, os que nos acompanham pela rede Alesp. Bom, eu tenho vários temas para tratar hoje, devo me inscrever outras tantas vezes, porque foram muitos os eventos e as atividades da semana, eu acabei não conseguindo falar sobre os temas que eu gostaria de abordar durante a semana. Então, eu sei que as pessoas estão... Vamos começar pelo tema do momento, né? Vamos dizer assim. Eu sei que as pessoas estão muito decepcionadas. Eu estou triste, mas eu não estou decepcionada, porque eu não tinha uma expectativa positiva com relação à decisão de ontem, né? Tanto é que nas muitas vezes em que me manifestei sobre a decisão, eu disse com todas as letras, todos os sinais são no sentido de que eles vão reverter. Então eu estou triste, porque a gente sempre tem uma certa esperança, mas decepcionada eu não estou, tá? Infelizmente, estamos vivenciando um momento de retrocesso, né? Um momento de desafio, e a vida é mesmo assim, né? Temos alguns avanços, alguns recuos. Eu sei que amanhã haverá uma manifestação, né? Conversei já com algumas pessoas que estarão na manifestação. Eu dou o meu apoio à manifestação, mas confesso que estou tensa. Por que estou tensa? Porque estamos vivendo um momento bastante singular na América Latina, né? Estamos vivendo conflitos no Chile, na Bolívia, né? Na Bolívia, por exemplo, é uma situação praticamente de guerra, né? Temos situações também tensas, até mesmo no Uruguai, com uma eleição bastante acirrada. Na Venezuela nem se fala. E temos no país um grupo que efetivamente está interessado em gerar, né, conflitos e conturbar a paz social. Então eu fico preocupada nesse momento das pessoas que estão indignadas com razão com o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal. Eu fico preocupada com esta manifestação. Mas eu declaro aqui o meu apoio à manifestação, eu externo a correção, né, ou seja, a legitimidade desta indignação, e reitero que havia um conjunto de argumentos jurídicos, tanto para manter a prisão em segunda instância, como para reverter a prisão em segunda instância. Quando nós estamos diante de uma situação de júri, né, que tem provas para os dois lados, nós falamos de uma maneira pouco clássica ou pouco culta em bola dividida, né? Esse julgamento ontem no Supremo Tribunal Federal foi um típico julgamento de bola dividida, tanto é que o placar mostra. Havia argumentos consistentes para os dois lados, isso é fato.
No entanto, né, até por haver esse conjunto de argumentos consistentes para os dois lados, fica evidenciado que houve uma escolha política de combater todo o trabalho de depuração que vem sendo feito neste país desde o início, né, com o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma. Foi o trabalho no processo de impeachment, o trabalho na Operação Lava Jato, algumas mudanças feitas no sistema eleitoral e o próprio julgamento pelo TSE da chapa Dilma Temer, que, muito embora não tenha terminado com a cassação, deixou muito flagrante, né, o tamanho da fraude que foi aquela eleição. Então, é muito claro, pelo menos para mim, e eu acho que a população começa a perceber, que houve uma escolha política, acima de tudo, do Supremo Tribunal Federal, de desfazer todo esse trabalho de depuração. É um momento grave, é um momento delicado. As notícias que já vão aparecendo mostram que presos vinculados aos mais diversos partidos já fizeram seu pedido de liberdade. Aqui não tem nenhuma crítica aos advogados, que é o papel dos advogados pedir a liberdade dos seus clientes mesmo. Agora, o Supremo Tribunal Federal deu o caminho para libertar presos do PT, para libertar presos do MDB, para libertar presos do PSDB, presos de outros tantos partidos que estão envolvidos, pessoas que inequivocamente lesaram aos milhões, algumas aos bilhões, os cofres públicos. E qual é o sinal que se dá para quem está na ponta? Né? O policial civil, militar, federal, o promotor de justiça, o procurador da República, o juiz de primeira instância. Qual é o sinal que dá? Não adianta trabalhar direito, não adianta fazer a sua parte, né? Não adianta essa dedicação. Então, assim, é um sinal muito negativo que o Supremo Tribunal Federal traz. Infelizmente, é uma atuação que reforça o sentimento de desesperança da população e, pior, reforça discursos de retrocesso. Reforça discursos que, de alguma maneira, diminuem o papel das instituições. Nós não poderíamos, neste momento, passar por isso. Mas estamos passando. Estamos passando e eu insisto que temos que passar com a cabeça elevada, né? Temos que passar respeitando a lei, respeitando a Constituição Federal, respeitando as instituições. Então, fica aqui o meu apoio para a manifestação e um pedido expresso de que não só se manifestem pacificamente, mas que fujam de qualquer provocação, porque haverá provocações. Haverá provocações. Eu nem sei se esse é o melhor momento para essa manifestação, mas não vou falar contra, né, porque eu sei o quanto isso magoa. Haverá provocações. Não é impossível que o presidente Lula seja liberado aí até nas próximas horas. Não é impossível. Isso pode gerar, vamos dizer assim, uma verdadeira histeria, né, em seus apoiadores. E se as pessoas que estão indignadas estiverem às ruas e essa histeria generalizada, né, também estiver presente, nós podemos ter situações de conflito. Então, para aqueles que, como eu, né, estão tristes com o que aconteceu ontem, decepcionados ou não, eu peço, se forem se manifestar, estejam atentos e fujam de provocações. Não estimulem o conflito, não provoquem, né? Retirem-se de ambientes que estejam belicosos, porque o nosso país, ele precisa seguir sendo um exemplo de paz para os países vizinhos. Eu acredito que essa nossa tradição é o que nós temos de mais precioso. Paz não necessariamente se confunde com passividade, né? Daí o direito que temos de exigir mudança. Muitos parlamentares federais, deputados e senadores estão trabalhando para que
tanto a PEC que permite a prisão em segunda instância, como a lei que permite a prisão em segunda instância, tenham andamento, tá? Isso é importante? Importantíssimo. Mais importante do que isso, me parece, fazer com que o presidente do Senado dê andamento aos pedidos de impeachment que estão lá parados, inclusive um que eu apresentei contra o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal. Por que eu digo isso? Porque é capaz da lei ser mudada pelo Congresso e o Supremo Tribunal Federal encontrar uma interpretação para soltar essas pessoas poderosas que eles estavam buscando um meio de soltar, como começarão a liberar ainda hoje, tá? Então fica aqui o meu pedido para todo cidadão que decidir ir às ruas amanhã, que esteja atento, porque o momento é delicado e quererão nos provocar para ainda dizer que nós somos os intolerantes, que nós somos os que não cumprimos a lei e que nós somos os que não respeitamos as decisões do Supremo Tribunal Federal. O caminho é pedir que o impeachment tenha seguimento. A CPI da Lava Toga já não é suficiente. Muito obrigada, senhor presidente. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.